Estamos de volta com a previsão do tempo. Amanhã, gente, o calor dá uma pequena diminuída e pode chover no começo da manhã em algumas cidades do vale. O tempo deve ficar nublado em boa parte do dia. Vamos ver as temperaturas? A gente começa aqui com a cidade de Aparecida, que amanhã tem máxima de 32 graus, mínima de 16. São José dos Campos, como eu falei, olha só, dia nublado, tá bom? Máxima de 33, mínima de 16 graus. Caraguatatuba pode chover lá no começo da manhã, máxima de 30, mínima de 19 graus. Campos do Jordão, máxima de 26 graus, mínima de 13. O CAD único vai ter atualizações agora em março. O sistema é porta de entrada para importantes programas sociais do governo, como o Bolsa Família. A gente precisa avisar a população que para a população não muda nada. Ninguém tem que ir em casa agora, ninguém tem que fazer nada. Por quê? Porque essa atualização do cadastro único, ela só muda para melhor, tá? Então, desde 2010, de dezembro de 2010, o cadastro único não passava por uma reforma estrutural. E foi um período, de 2010 até agora, em que houve grandes avanços tecnológicos. Então, o que que muda? Vamos lá, para o cidadão, o cadastramento vai ficar mais rápido. Por quê? Porque a nossa base de dados agora ela está interligada com outras bases do governo federal. Então, quando uma pessoa for se cadastrar, ela vai fornecer o CPF e com isso nós já vamos puxar muitas informações. Ou seja, ela não vai ter que dizer para a gente coisa que o poder público já sabe, certo? Isso economiza tempo da pessoa que vai se cadastrar e se economiza o tempo do operador. Nós inauguramos a primeira etapa, que é a etapa de formação, no dia 18 de fevereiro. Por que primeiro a etapa de formação? Porque quando a gente virar a chave, que a gente diz de um sistema para o novo sistema, a gente precisa que todos os entrevistadores e operadores estejam formados, sabendo conduzir a entrevista, sabendo usar o sistema. Então, nós fizemos esse mês de formação e agora, na semana de 18 de março, a gente vira a chave, troca um sistema pelo outro. O cadastro serve para vocalizar, para dar voz às demandas das pessoas que têm mais dificuldade de dizer do que precisam para o poder público. Então, olhando essas várias dimensões de pobreza, a gente consegue garantir, contribuir para que as políticas públicas olhem as famílias na sua integralidade, atendendo às diversas necessidades que elas têm em diversas áreas da sua vida. Agora a gente muda de assunto. O Banco Central anunciou hoje novas regras para o uso do Pix. Agora, pessoas e empresas com irregularidades na Receita Federal vão ser excluídas da chave Pix. Trata-se de pessoas que, por alguma razão, estão com o CPF suspenso, por alguma irregularidade, não necessariamente vinculado a impostos, tá? Ou pessoas até que já têm o CPF falecido, mas que continuam com o CPF vinculado a uma conta bancária. Então, todas essas chaves estão sendo excluídas pelo Banco Central de forma automática. O mesmo vai acontecer com o CNPJ, que por alguma razão eles estejam inaptos, por exemplo, perante a Receita Federal, que é a ausência de declarações ou algo neste sentido. No próprio site da Receita Federal, se qualquer cidadão colocar consultar CPF Receita Federal, ele já consegue entrar no site, ele vai pedir o número do CPF e data de nascimento. Ali ele consegue consultar o status do seu CPF. O mesmo ocorre com o CNPJ. Se você consultar o cartão CNPJ, ele pode estar com a situação ativa, cancelado, suspenso e baixado. Qualquer uma que não seja o ativo, ele passa a ser automaticamente excluído pelo Banco Central, a fim de evitar possíveis fraudes com o CNPJ que já foi baixado, mas continua sendo utilizado como chave Pix. Última pausa e daqui a pouco nós vamos falar sobre o agro aqui no nosso jornal, o impacto das decisões internacionais no Brasil e ainda uma reportagem sobre o plantio de mandioca. Nós já voltamos. A gente volta a falar sobre notícias internacionais que impactam o Brasil e a região. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu aumentar a taxação sobre importações agrícolas. Especialistas dizem que isso pode refletir por aqui.
O anúncio de Trump veio por meio de uma rede social. O republicano escreveu: para os grandes fazendeiros dos Estados Unidos, preparem-se para começar a fabricar uma grande quantidade de produtos agrícolas para serem vendidos dentro dos Estados Unidos. As tarifas serão aplicadas ao produto externo em 2 de abril. Divirtam-se. Trump não apresentou qualquer detalhe sobre quais produtos serão taxados, qual seria a alíquota cobrada e se haveria alguma exceção. Na avaliação deste especialista em comércio exterior, professor e pesquisador da FGV Agro, o anúncio provavelmente faz parte do plano de Trump de impor tarifas recíprocas, anunciado semanas atrás, que visa equiparar as alíquotas de parceiros que cobram mais tributos que os americanos. Nesse sentido, a nossa exportação de etanol seria a mais prejudicada. É muito provável que a pauta do etanol entre no holofote, porque já houve um conflito no governo Trump 1 com relação a isso, tá? Que aqui o governo negociou com relação às cotas, né, quantidade de exportação e tudo. É uma pauta que o Brasil é muito concorrente nos Estados Unidos. Então é bem provável que o etanol aqui seja um dos pontos de conflito comerciais com a administração americana. Apesar de as tarifas terem o potencial de reduzir as exportações brasileiras aos Estados Unidos, a medida poderia beneficiar outros mercados. Isso porque China, México e Canadá já devolveram a taxação de Trump na mesma moeda, aumentando a competitividade dos nossos produtos em relação aos americanos. A tendência é que China e União Europeia, compradores de soja tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, aumentem o interesse pelos nossos produtos. Nesse momento, o Brasil acaba se beneficiando, mas é um benefício muito rápido também, porque o mercado acaba se ajustando, né? Por exemplo, a China, que comprava lá nos Estados Unidos, vai vir comprar mais no Brasil. A Europa, que comprava mais do Brasil, vai comprar nos Estados Unidos, que não tem taxação. Mas representantes do setor veem com ressalvas essa aparente vantagem. E isso, quando acabar essas taxações aí, o mercado também vai ser muito complicado para o Brasil absorver de novo a outra ponta, esse mercado, quando ele voltar. Então, para nós, seria muito mais interessante que o mercado ficasse sem interferência, livre comércio entre os países, para nós seria melhor. A gente continua no assunto agro. O Brasil é o 5º maior produtor de mandioca do mundo. De fácil adaptação, a raiz é cultivada em todos os estados brasileiros. Hoje nós vamos conhecer as curiosidades do plantio desse tubérculo que faz parte do dia a dia da alimentação de todos nós. São 20 hectares de pés de mandioca plantados na fazenda do Alexandre. O amor pela terra começou em família, de pai para filhos. E assim, cuidando e cultivando, já se passaram mais de 50 anos. A gente começou a trabalhar ali em São José dos Campos, ali no bairro Eugênio de Mello, com essa mandioca junto com os irmãos. Aí a gente foi aumentando essa produtividade bem devagar. Teve uma época que a gente carregou um pouco de Campinas, porque a gente não tinha quantidade para servir lá o Ceasa, né? Aí depois a gente começou a aumentar esse plantio. Hoje a gente está aí com uns 30 hectares aí de mandioca, né, que dá para a gente suprir o ano. A gente está produzindo em torno das 500 toneladas a ano para dar conta do mercado que a gente tem hoje aí, né, para suprir aí, que é todo o Vale Paraíba, Litoral Norte, né? Então depende aí desse produto, sabe? A mandioca plantada aqui é do tipo eucalipto. E para que a raiz fique macia e saborosa, o processo de plantio e preparação do solo é muito importante. A gente começa aí olhando a terra, né, fazendo o diagnóstico da terra, fazendo o exame dela, né? A gente tira uma porção, manda para o laboratório, aí faz a análise do pH, a gente faz a correção com calcário, depois a gente vai arar esse solo, ara ele, gradeia, aí a gente entra com o plantio. Aí nesse período a gente vem aqui e escolhe a melhor maniva, né, que está bem saudável, para fazer esse plantio. Então ela tem uma produtividade legal e tem assim, vamos falar assim, uma facilidade no manejo. Cada planta dessa aqui gera de 7 a 12 tubérculos como esse.
Mas não pense que é uma produção fácil, não. Para que ela chegue desse tamanho e fique pronto para a colheita, demora cerca de 12 meses. Nós precisamos ter um solo não úmido demais e não seco demais, médio. E a chuva aqui, como a gente está aqui num clima legal, algumas chuvas que a gente já tem, já é o suficiente. Quando a gente planta aqui como é várzea, aí a gente faz um sisteminha de drenagem no meio das ruas, para que os pés fiquem mais altos e se houver uma chuva em excesso, ela possa escorrer pelos meios da rua, onde ela vai trazer uma tranquilidade para nós, produtores, de não apodrecer as raízes. Depois que as raízes são colhidas, o caule da planta serve de semente para o novo plantio. É assim que o ciclo recomeça. Essa aqui vai ser a próxima semente, mas ela ainda está nova, né? Você pode ver que aqui as folhagens estão aqui, essas folhagens agora, daqui até setembro, ela vai cair todas, né? Assim como essa aqui já caiu. Não posso arrancar ela, porque quando eu arranco ela, né, forçando, eu matei o próximo pé que ia nascer. Por exemplo, cada novo pé, mais ou menos, né? Esse tamanho aqui de 15 a 18 centímetros. Isso aqui vai ser a nova semente. Então, quando a gente lançar na terra essa próxima semente, ela já vai nascer naturalmente. Depois de todo esse processo, é só aproveitar tudo de bom que a mandioca tem a oferecer nas receitas mais diversas. Hoje, rapaz, a mandioca ela tem aí mais de 30 ou 40, vamos falar assim, dentro do mercado, né? No caldinho, para escondidinho, ela frita, ela cozida, né? Então hoje é uma variedade de prato muito grande. A farinha, né? Para farinha. Além dela ser muito saudável, não vai herbicida, não vai veneno, não vai nada. Então a mandioca para nós é o nosso carro-chefe, é a nossa vida, né? É como o ar que nós respira. Essa é a mandioca. Pessoal, fim do nosso jornal. Muito obrigada pela sua companhia. Continue na nossa programação. Agora você fica com as notícias do SBT Brasil. Amanhã a gente se encontra. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau.